Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente então vai continuar o nosso intensivo de biologia do cursinho do CPSEX. Hoje então eu vou falar para vocês sobre os biomas brasileiros. Pelo nosso país ser muito extenso em território, ele é muito grande, né? Ele vai ter vários biomas e esses biomas vão ter alguns bem parecidos e alguns extremamente diferentes. Que vai desde de biomas com clima seco até florestas tropicais. Então a gente vai ter 6 principais biomas. Aqui eu não vou falar da Mata dos Cocais, da Mata das Araucárias e do Manguezal. Esses 3 são ecótonos, e então eu vou falar dos biomas principais, que são a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas. Primeiramente, eu vou falar do bioma Amazônia. Esse bioma ele vai se estender por 9 países da América do Sul, mas a maioria dela vai ficar no Brasil e vai ocupar cerca de 40% do território brasileiro. Ela é a maior floresta tropical do mundo e também é o maior de todos os biomas brasileiros. Ela vai se caracterizar pela presença de vários ecossistemas, que depois mais para frente a gente vai olhar nos próximos slides. E a região da Amazônia, ela é a região com maior biodiversidade do planeta. A bacia hidrográfica da Amazônia, do rio Amazonas, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, com a maior vazão em volume de água do mundo. A fauna, ela vai ser muito rica, muito biodiversa. A gente vai ter mais ou menos 30 milhões de espécies de animais. E mesmo assim, a gente não conhece totalmente a fauna da Amazônia. Então, 30 milhões estimados, porque a gente não conhece todo. Exemplos dessa fauna de animais que vivem na Amazônia é a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, a arara azul e a jararaca. É uma das cobras que tem lá. Eu pus pouquíssimos aqui só para exemplificar, tá? Mas a biodiversidade é muito grande. A flora ela vai ser constituída por mais ou menos 30 mil espécies das quase 100 mil existentes na América Latina. Então a gente tem 100 mil espécies existentes na flora na América Latina. Só na Amazônia a gente vai ter 30 mil dessas espécies. A vegetação ela vai entrar em 3 categorias, que eu falei para vocês no slide passado que a gente ia ver mais sobre isso. Então a gente vai ter uma separação. A gente vai ter a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês mais para frente. A hidrografia desse bioma, ela vai ter a bacia amazônica, ela vai ter 20% da água doce do planeta. O rio Amazonas ele é o principal em volume de água do mundo e o maior também em volume de água. E ele recebe vários afluentes, como a gente vai ver na figura a seguir. Então, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Na Amazônia, a gente vai ter o que é chamado de rios voadores. Esses rios, eles recebem esse nome porque eles ficam em cima da floresta. E o que acontece? A floresta ela vai ser como se fosse uma bomba de água. As árvores elas vão captar a água do solo e elas vão, através da evapotranspiração, que é a transpiração, as plantas vão transpirar, né? E ela vai devolver essa água na forma de vapor, por isso que é evapotranspiração, elas transpiram em vapor, na forma de vapor. O volume de água desses rios voadores, ele vai se transformar em chuva e vai cair ou na própria floresta, e o que não cair na floresta vai ser transportado pela atmosfera junto com os ventos. A quantidade de água ela vai ser maior ou até igual ou maior do que a vazão do rio Amazonas.
Então aqui é uma foto, né, desses rios, desse rio voador. E o clima na Amazônia? Então, a Amazônia é uma floresta tropical. Então, como a gente viu na aula passada, o clima é quente e úmido. E vai ter umidade do ar elevada durante todo o ano. O índice pluviométrico numa floresta tropical também a gente viu que ele é bem elevado. No caso da Amazônia, ele vai chegar a 200 milímetros de chuva, a mais de 2 mil milímetros de chuva que vem da própria floresta. A vegetação. Agora eu vou explicar para vocês as matas de terra firme, de várzea e de igapó. A mata de terra firme ela vai compreender os estratos mais altos. Então ela vai estar sempre na região não inundada, a região que nunca inunda. Aqui é uma parte da mata de terra firme, uma foto. O outro tipo são as matas de várzea, que elas vão ter áreas inundadas em algum período do ano, nos outros períodos não. Então aqui dá para perceber que ali tá barroso embaixo das árvores, porque ali é uma mata de várzea. Então, às vezes o rio sobe o volume, sobe o nível, e ele encharca, ele inunda essa área. Mas ele não fica aí o tempo todo. As matas de igapó, elas vão ser agora os estratos que vão estar sempre inundados. O ano todo, praticamente. Então, aqui a gente tem árvores adaptadas para viver em lugares alagados, elas vão ficar o ano inteiro nessas áreas. O solo na Amazônia, por incrível que pareça, ele é pobre, ele é arenoso e pobre. Ele vai ter uma camada por cima dele de matéria orgânica que vai ser composta de flores, frutos e restos de animais. Essa matéria orgânica, ela é chamada de serrapilheira e é ela que proporciona a nutrição das árvores, dos vegetais. Esse solo pobre, ele é provindo da origem, né, da área. Porque antes, existem evidências de que a Amazônia, muitos milhões de anos atrás, ela era mar, ela era oceano. A evidência disso são alguns animais que são encontrados no rio Amazonas, por exemplo, como o boto cor-de-rosa, que ele seria o golfinho da água doce, né? Ele seria um golfinho, um tipo de golfinho. As tartarugas marinhas, tubarões. Então, essas são as evidências que dizem que a Amazônia já foi oceano um dia. Aqui eu coloquei a foto da serrapilheira, né? Para exemplificar para vocês como mais ou menos que é. E a Amazônia, a gente já passou pelos pontos mais importantes. Agora, a Mata Atlântica é o próximo bioma. Ela também é uma floresta tropical. E ela vai ocupar cerca de 13% do território brasileiro. Ela vai ter uma biodiversidade semelhante da Amazônia. Elas são ambas florestas tropicais. A diferença entre elas é aonde elas estão situadas. No caso da Mata Atlântica, ela está em morros, né? Existem morros próximos. A formação dela é no centro do território também. E a floresta amazônica já fica num território mais plano. A Mata Atlântica é o nosso bioma que mais sofreu e sofre com desmatamento. E esse desmatamento é responsável pela extinção de várias espécies endêmicas. Está escrito errado, mas responsável. Então aqui esse mapa eu trouxe para vocês verem que quanto da Mata Atlântica que a gente não tem mais, né? A gente tem menos de 10% da mata nativa. No século XVI é esse verde mais claro e o verde mais escuro é o século XXI. Então a gente já destruiu a maioria dessa mata. A Mata Atlântica vai ter uma fauna semelhante à do bioma da Amazônia, que a gente falou no slide anterior,
Cerca de 39% dos mamíferos desse bioma vão ser endêmicos. Quando eu falo que são endêmicos, é porque eles só são encontrados nessa região. Os principais representantes desses animais, a gente vai ter o mico-leão dourado, o tamanduá-bandeira e o bicho preguiça. Já a flora, ela vai contar com muitas espécies vegetais, 20 mil, né? Nas quais 8 mil dessas 20 mil espécies vegetais, elas são endêmicas. Então, 8 mil dessas espécies vão existir apenas nessa região da Mata Atlântica. 55% das espécies de árvores vão ser endêmicas. E 40% das herbáceas, das gramíneas, elas vão ser endêmicas também. Então, muitas espécies, tanto de animais quanto de plantas, vão existir apenas nesse bioma. Por isso a importância da preservação dele, mas a gente já destruiu quase todo ele. A hidrografia desse bioma. Ela vai estar na região onde vai ter 7 bacias hidrográficas no Brasil. Porque no total vão ter 9 bacias hidrográficas. Elas vão abastecer cerca de 110 milhões de brasileiros. Só as bacias hidrográficas que estão na Mata Atlântica. Então aqui a gente tem as bacias, né? Todos esses pontinhos, esses números, 1, 2, 3, são bacias, ok? Bacias hidrográficas que tem na Mata Atlântica. O clima nesse bioma vai ser tropical úmido. Então vai ter as temperaturas altas também, como toda floresta tropical. O índice pluviométrico também é elevado, a umidade do ar também. E não tem muito período de seca. Por ela ser muito extensa, ela vai ter um clima tropical de altitude na região sudeste e subtropical na região sul. Mas a sua maioria é tropical úmido. A vegetação, ela também é diversificada por ela ser uma floresta tropical e também por ele ser um bioma bem extenso, né, que pega a extensão inteira do nosso país. Ela vai ter uma vegetação ombrófila, que essa vegetação vai ser uma vegetação de folhas largas e perene, que eu falei na aula passada para vocês. Perene é quando ela dura o ano todo. E ela também vai ter algumas vegetações que vão ser de estação. Ela vai ter árvores de médio e grande porte. As copas vão se tocar. Vai formar uma floresta densa. É uma floresta tropical. O solo, ele geralmente é raso e ácido. Úmido e pobre. Porque tem pouca incidência solar, que não consegue alcançar a superfície por causa do estrato de árvore, né? Do estrato arbóreo da Mata Atlântica. O solo não é muito fundo e como tem alto nível pluviométrico, os processos erosivos e deslizamentos são comuns nas partes mais altas da Mata Atlântica. O cerrado, ele é a savana brasileira, né? A gente já terminou a Mata Atlântica, vamos iniciar o cerrado. Apresenta grande biodiversidade. Ele é conhecido como a savana brasileira. Olha uma foto. Os troncos das árvores, tá vendo como elas são tortos? Essas árvores são extremamente adaptadas para o solo, que é muito pobre, mas eu já vou falar sobre isso. O cerrado tem um grande potencial aquífero, que eu vou mostrar para vocês por quê. Ele é seco, né, parece, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que ele tem um potencial aquífero muito grande. Ele é o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. E ao norte ele vai se limitar com a Amazônia. Ele sofre bastante influência dos outros biomas.
Então ele fica entre vários biomas, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal, a Amazônia. A fauna do Cerrado vai ter bastante variedade. E os principais representantes é o tucano, o lobo-guará e a onça parda. Apesar da variedade ser grande, a fauna do Cerrado não é totalmente conhecida. Principalmente os invertebrados, a gente não conhece todas as espécies. A flora vai ter muitas plantas com fins medicinais e alimentícios. Os representantes que eu peguei e escolhi para mostrar para vocês é o ipê, o jatobá e o pequi. A árvore de pequi. A hidrografia do Cerrado ela vai abrigar nascentes dos principais rios brasileiros. Então, esse bioma é extremamente importante por causa disso. Como ele abriga tantas bacias hidrográficas, desculpa, ele vai se localizar numa região onde vão existir grandes aquíferos, como o aquífero Guarani e o aquífero Bambuí. Esse bioma também é considerado o berço das águas. Vem de novo lembrar da importância dele. Ó, o aquífero no extrato, né, do solo. E o aquífero, esse é o aquífero Guarani. Ele pega toda essa região subterrânea. Né? O clima no Cerrado ele é tropical, mas ele vai ter duas estações bem definidas. O inverno vai ser muito seco e o verão vai ser muito chuvoso, muito úmido. A média pluviométrica vai ser de 1.500 milímetros ao ano, né? E a temperatura média também anual vai ser de 22 graus. A vegetação do Cerrado, como eu falei, ela vai ter vegetações de savana, né? E também tem algumas formações florestais e algumas campestres, porque também é muito extenso, então tem várias, tem vários tem vários ecossistemas, né, dentro desse bioma. As espécies vão variar, tanto árvores quanto ervas. E essa vegetação, ela precisa se adaptar muito a essa seca. Então, elas têm as árvores, principalmente desse bioma, elas vão ter a raiz bem profunda, porque o solo é muito arenoso. E a água, quando chove, ela vai cair e vai escorrer direto, vai escoar direto para os aquíferos. Então, as árvores, elas têm essa adaptação de ter a raiz muito comprida para poder pegar a água lá do fundo. Então, esse bioma também é chamado de floresta de ponta cabeça. Outra coisa que acontece no Cerrado são os incêndios. O incêndio natural que ocorre no Cerrado, ele acontece entre a estação seca, no final da estação seca para o começo da estação chuvosa. Por que isso acontece? Porque quando começam as tempestades com raios, como a vegetação ela está muito seca, a hora que ela é atingida por um raio, ela pega fogo. É a única maneira de ter fogo naturalmente no Cerrado. E essas plantas também são adaptadas para o fogo. O solo, ele é muito antigo e ele vai ser muito profundo e vai deixar escoar muita água, né? A drenagem dele é muito boa, porque eles são bem porosos e permeáveis. A gente vai ter solos argilosos e solos avermelhados. Nos solos argilosos, nos solos avermelhados vai ter uma acidez muito alta e eles vão ser muito pobres em nutrientes, que é a maioria do solo do cerrado. Ó, as raízes que eu falei que são muito compridas. A caatinga.
A Caatinga ele é o único bioma exclusivamente brasileiro. E ele vai compreender cerca de 11% do território brasileiro. Boa parte da região Nordeste até a porção norte de Minas Gerais. Nesse bioma a gente vai ter baixíssimos índices pluviométricos. E a paisagem é mais ou menos essa. O nome dado a esse bioma ele vai ter origem indígena e vai significar floresta branca. Eles estão falando do período da seca desse bioma, que fica tudo... seca tudo mesmo. Então, quando não está no período da seca, a gente vai ver folhinhas verdes e rapidamente o cenário muda quando a gente vai para uma época mais quente. Então, o nome dado para esse bioma é floresta branca. Esse é o bioma mais seco também que a gente falou e é exclusivo do Brasil. A fauna ela vai ser rica em biodiversidade. Os principais representantes da fauna desse bioma são o jacaré do papo amarelo, o soldadinho do araripe, que é esse pássaro muito bonitinho. E a flora ela vai variar de acordo com o local, mas com índice pluviométrico também e dependendo do solo. A maioria das espécies da caatinga são endêmicas. Então, ele é o bioma brasileiro que vai possuir também a área de botânica, né, menos conhecida. As espécies que são mais características da caatinga são o mandacaru, o juazeiro e o xique-xique. São todas plantas com adaptações para seca, né? O mandacaru e o xique-xique. A hidrografia ela vai ter rios intermitentes. Esses rios eles são chamados assim porque eles secam durante um período do ano. Alguns rios são perenes desse bioma, como o Rio São Francisco. Os rios da Caatinga eles vão nascer nas serras das chapadas, nas serras e nas chapadas. O lençol freático da região, que é abrangido por essa região, vai ter baixo nível de água, porque a gente tem pouca chuva e o solo é pouco permeável. O clima é predominantemente semiárido e vai definir todas as características principais desse bioma, né? Os níveis pluviométricos são baixos, mas em períodos muito chuvosos eles podem alcançar até 1.000 milímetros por ano. E em períodos de seca, eles podem cair para 200 milímetros por ano. Então, a temperatura média é entre 25 graus e 30, mas nas áreas de seca, né, durante a seca, muitas áreas são muito castigadas pela insolação. A vegetação ela tem características específicas, então ela vai perder as folhas durante o período da seca, para perder menos água. As árvores elas costumam ser baixas e tortas, e a paisagem ela é composta por arbustos e cactos. Uma das principais características dessas plantas é o xeromorfismo, que são adaptações, né, de planta para sobreviver em região com pouca água e de clima muito seco. O solo da caatinga, eles são pouco férteis e geralmente são ricos em minerais, mas são pobres em matéria orgânica. Eles também são arenosos e muito pedregosos, então eles vão reter pouca água. O próximo bioma que a gente vai ver é o bioma do Pantanal. Ele fica no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, né? Porque ele abrange outros países também. E ele sofre a influência de vários outros biomas, principalmente da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Ele é o menor bioma em extensão e ele apresenta uma grande biodiversidade, que também é ameaçada pela ação humana.
Ele vai ocupar cerca de 2% do território nacional e ele é uma das maiores planícies alagadas do mundo. Ele alaga porque ele fica no meio de várias montanhas, né? Chapadas. Então, a água escoa até ele e alaga. A fauna do Pantanal, ela é interessante porque ela aglomera vários animais de outros biomas. Normalmente, essa característica em comum que eu coloquei aqui é que ela tem muitas espécies de outros biomas que se encontram ameaçadas, elas vão se aglomerar na região do Pantanal. Então, a gente vai ter como destaque dessa fauna do Pantanal o tuiuiu, que ele é símbolo do Pantanal, o cervo do Pantanal e a onça pintada também a gente vai encontrar no Pantanal, viu, na Amazônia, mas eles não ficam sempre num bioma só, né? Eles migram de bioma, os animais. A flora também tem plantas de fins medicinais, mas tem poucas espécies endêmicas. Alguns exemplos de plantas que você encontra nesse bioma é a figueira, a Vitória Régia, que também é encontrada na Amazônia, aliás, ela é da Amazônia, e o aguapé, que é outra planta aquática. A hidrografia do Pantanal, ela vai estar com a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. No período das cheias, essa planície pantaneira vai se alagar e faz com que o solo não seja capaz de absorver toda essa água, porque o solo não é tão permeável. Então, esse é o Rio Paraguai. O clima, ele é tropical, mas ele tem períodos de seca e períodos de chuva. As temperaturas médias vão ser entre 25 graus, mas tem uma grande variação aí na temperatura entre as baixas e as altas, né? Então, a temperatura pode alcançar máxima de 40 graus e mínima de 0 graus. A vegetação é muito diversa, então ela vai ter muitos vegetais de vários outros biomas misturados. E ela vai ser composta por vários tipos de vegetação, né? Campos inundáveis, que são os brejos, cerrado, savanas, mas é mais ou menos brejos. E vamos ter também em volta dos rios, do curso, né, do rio, as matas ciliares. A gente encontra espécies aquáticas nos terrenos alagados, igual a gente viu o aguapé e a Vitória Régia. O solo, ele é originado dessa deposição de sedimento que vem das áreas de maior altitude. Então, o Pantanal ele fica numa altitude baixa e as áreas em volta dele, que são mais altas, junto com essa água que escoa, né? Ela vai trazer fragmentos rochosos e sedimento também. Ele vai ter uma baixa impermeabilidade, esse solo, e a fertilidade dele vai ser reduzida, porque tem muita água e vai dificultar essa decomposição. Na seca, os solos vão ter vai ser como se fosse uma areia que vai estar misturada com matéria orgânica, o que vai deixar essa área um pouco mais fértil. Então aqui dá para ver as cheias, né? Na verdade, tá no vazante já, tá diminuindo o tamanho dos alagamentos. E, por último, o bioma dos pampas. Ele vai ocupar cerca de 2% do território brasileiro. Ele também é chamado de campos sulinos. Então, os pampas, eles são estepes, como eu falei no bioma, na aula de biomas terrestres. Então, a gente vai ter mais ou menos essa paisagem quando a gente pensa em pampas. Vai abranger o território do estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E esse termo pampa vem de região plana, de origem indígena.
Nós temos gramíneas, né? Predominância de gramíneas na paisagem dos pampas. A fauna, ela vai ser bastante diversificada, não tanto quanto as florestas tropicais, mas para o campo. Ela tem aproximadamente 40% das suas espécies são endêmicas. E eu separei alguns animais, como o preá, o João de Barro, o perdiz, o pica-pau e a flora. A flora, ela vai ser predominante gramíneas, né? Mas também a gente vai ter espécies de leguminosas e de cactáceas. Como os principais exemplos, eu coloquei. A gente vai ter esses que estão escritos aqui, a babosa, o amendoim nativo, capim forquilha. Eu também coloquei a foto do babosa, a grama tapete e o trevo nativo. A hidrografia vai ser constituída por duas bacias hidrográficas, a costeira do sul e a do Rio da Prata. E nesse lugar a gente vai ter um elevado potencial hidrelétrico também. O clima ele é subtropical frio e vai ter as temperaturas médias em torno de 19 graus. Ele tem as 4 estações bem definidas também, esse bioma. Esse é o Rio da Prata. A vegetação ela é campestre, normalmente com gramíneas, como já falei a terceira vez, acho. Aparenta um tapetão, né? E tem dois tipos, os campos limpos e os campos sujos. Os campos limpos, eles vão ser caracterizados por não ter arbusto, então é simplesmente um tapetão de grama. E ao contrário, os campos sujos vão ter arbustos. Eu vou mostrar uma foto dos dois para vocês. O solo, por fim, o solo dos pampas, ele geralmente é pouco fértil e ele é propício para erosão. Por causa da prática agrícola, que é muito utilizada a monocultura de soja, a monocultura de milho, que é realizada nessa área, a gente vai ter essa área propícia para erosão, né? Uma grande parte desse bioma foi devastada, o que também, o desmatamento e a devastação do ambiente vai intensificar esse processo erosivo, vai deixar os solos arenosos. Então aqui a gente vai ter campos sujos e os campos limpos. Encerramos por aqui então. Espero vocês na próxima aula.